Então, essa é a última parte da série de vídeos sobre as lendas das capitais brasileiras. Se você viu os outros vídeos e gostou dessa série, deixe nos comentários a sua opinião, ajuda muito no engajamento do canal. E caso não tenha visto, tem uma playlist só com esses vídeos. Também vou estar deixando uma chave Pix aqui, caso queira me apoiar ou ajudar com o crescimento do canal. Qualquer valor vai estar ótimo, e mesmo se não me enviar o valor, eu vou continuar fazendo os vídeos mesmo assim. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A capital Rio Branco é lar de uma lenda que teve o seu ápice durante o século passado. Estou falando da lenda da Cobra Grande da Gameleira. Apesar de não ser tão popular quanto antigamente, essa lenda ainda é bastante conhecida entre os moradores da capital. Durante os anos 70 e 80, começaram a surgir histórias sobre uma gigantesca cobra que habitava as águas do Rio Acre. Durante as épocas dos festivais de música que ocorriam na cidade, algumas pessoas aproveitavam para ir até o Poço Sombrio para tentar avistar a cobra grande. A fama da lenda cresceu tanto que, em algumas ocasiões, várias pessoas se amontoavam na Praça da Gameleira para conseguir ver a famosa cobra. A lenda também conta que essa gigantesca cobra está adormecida debaixo da igreja Nossa Senhora da Conceição. Acredito que essa deve ser a menor lenda que eu trouxe nessa série de vídeos, até porque não tem muita informação sobre ela, apesar de ser bem conhecida na cidade de Rio Branco. Talvez essa lenda possa ter sido criada para explicar casos de afogamentos que aconteciam no Rio Acre, onde o corpo não era encontrado. Vai saber, né? Localizado na pacata cidade do Rio de Janeiro, o Castelinho do Flamengo é mais uma lenda que envolve uma construção conhecida de uma capital brasileira. Projetado originalmente em 1916 pelo arquiteto italiano Dino Coppetti, nos dias atuais o Castelinho possui uma fama um tanto quanto negativa para sua história, já que ele é considerado um dos lugares mais assombrados da capital carioca. O arquiteto Francisco dos Santos foi o responsável por executá-lo, seguindo o que Coppetti pensava para a construção. Em 1932, o local se tornou uma moradia do imigrante português Avelino Fernandes, da esposa Rosalina Fel Fernandes e da filha do casal Maria de Lourdes Fel Fernandes. E durante esse período começaram os relatos de assombração. Segundo uma história popular, Rosalinda e Avelino teriam sido atropelados por um bonde em frente ao Castelinho do Flamengo, e a filha do casal teria assistido toda a cena. Após a morte dos pais, ela teria sido entregue a um tutor que a tratava muito mal e posteriormente roubaria todos os seus bens. Esse tutor teria deixado a menina presa na torre principal do castelo. Foi então que ela se jogou do alto da torre devido à grande infelicidade que ela carregava por ter ficado presa durante muito tempo. E segundo os relatos, é dito que Maria de Lourdes sempre retorna ao castelinho em busca de vingança. Essa próxima lenda faz parte da história de Salvador, e só pelo título já é bem convidativo para quem gosta de caça ao tesouro. Estou falando da lenda do Tesouro da Fonte Nova. Essa é uma lenda que se refere a supostos tesouros que estão escondidos embaixo da Arena Fonte Nova, e que remonta ao período colonial do século XVII, durante a invasão holandesa. É dito por alguns historiadores que, durante essa época, religiosos ou famílias que tinham uma grande fortuna escondiam seus pertences preciosos ao redor do local onde hoje fica a Arena Fonte Nova, com o intuito de proteger o seu patrimônio dos invasores holandeses. E um desses supostos tesouros seria uma arca de ferro, contendo ouro, prata e joias de valor inestimável. Segundo a lenda, o tesouro da Fonte Nova estaria enterrado nas proximidades do nascedouro da fonte que lhe deu o nome. A fama dessa lenda atingiu seu pico durante a década de 1920, já que nesse período surgiram diversas histórias em torno da lenda, além de ser noticiada a descoberta de um crucifixo de ouro em torno da nascente da água. O governo agiu prontamente proibindo escavações, já que volta e meia apareciam notícias de desmoronamento nas galerias da região devido às escavações. O fato é que o tesouro da Fonte Nova nunca foi encontrado, e se tiver sido, a pessoa que pegou ele já deve ter caído fora do país. Na cidade de São Luís do Maranhão, temos uma lenda cujo nome parece mais um título de conto de fadas do que de uma lenda urbana. Estou falando da lenda da Serpente Encantada. Essa lenda se origina pelo fato de, durante a história, São Luís teve diversas galerias subterrâneas em seu centro histórico.
e durante o Brasil Colônia, o governante local pretendia abastecer a cidade com água por esses canais. Com o passar do tempo, foi-se surgindo histórias de que uma cobra de tamanho colossal estaria morando por esses canais. É dito que essa cobra seria imortal e o seu tamanho seria tão grande que ela conseguiria encostar o final da sua cauda na sua cabeça. E se não bastasse, ela também é um ser que continua crescendo sem parar. A lenda também conta que se a serpente encostar a sua cauda na sua cabeça, muitas tragédias como maremotos e terremotos podem acontecer. Dizem que a extensão do seu corpo é a seguinte: a cabeça dessa grande serpente está na fonte do Ribeirão, um lugar turístico muito visitado, a sua barriga passa pelo convento do Carmo e a cauda vai até a igreja de São Pantaleão. E supostamente algumas pessoas já encontraram a serpente cara a cara e sobreviveram para contar a lenda. A cidade de São Paulo possui uma lenda que envolve mais um patrimônio histórico, a lenda do Castelinho da Rua Apa. Esse castelo trata-se de uma construção residencial de 1912 que foi propriedade da família Reis até 1937. Essa família era até que bem conhecida na época. A mãe, Maria Cândida Guimarães dos Reis, era uma socialite de 73 anos que passou a se dedicar à religião após o falecimento do marido, conhecido como Virgílio César dos Reis. Já os filhos eram conhecidos pela alta sociedade da época. Álvaro, o irmão mais velho, era advogado e patinador, e também gostava de curtir a vida. Já Armando, o mais novo, também era advogado, mas diferente do irmão, ele era mais reservado. Basicamente, um era da putaria e o outro era mais quieto. E é dito que essa diferença entre os dois foi o gatilho para o crime que ocorreu nesse castelo. Após a morte do pai, Álvaro queria fechar o cinema que a família era dona e abrir um ringue de patinação no lugar dele. Armando foi contra essa ideia, dizendo que não iria trazer o mesmo lucro que o Broadway trazia. Isso mesmo, o nome do cinema era Broadway. Os anos foram passando até que em 1937 veio a gota d'água. Os irmãos tiveram uma discussão feia, até que em um dado momento os dois apontaram as armas um para o outro. De acordo com a versão oficial, Álvaro foi o culpado. Ele baleou fatalmente a mãe e o irmão e, voltando a si, se desviveu com 2 tiros no peito. Porém, algumas provas e circunstâncias levam muitos a acreditar que não foi bem assim. E uma dessas pessoas é Leda Kiel, sobrinha neta de Maria Cândida. Leda escreveu um livro chamado O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, devido a uma contestação sobre a versão da polícia. A pistola de Álvaro foi encontrada na cena e, para os policiais, foi o fator incriminante. Porém, o método que ele usou para se desviver já era incomum o suficiente. E, além disso, os legistas encontraram vestígios de pólvora na mão de Armando, e para eles, o mais novo dos irmãos tinha sido o autor do crime. Há ainda outra hipótese. Segundo os médicos, a mãe teria sido assassinada com 4 tiros e não 3, como consta no laudo policial. 2 das balas seriam de uma arma de calibre diferente da pistola de Álvaro, o que indicaria a presença de uma 4ª pessoa e tornaria o crime uma chacina encomendada. A polícia descobriu também papéis assinados pelo filho mais velho que demonstravam que a situação financeira era mais delicada do que parecia às vistas, mas os seus credores nunca foram encontrados e poderiam estar por trás disso tudo. Com o passar do tempo, o castelo passou por um imbróglio judicial e ficou abandonado. Isso contribuiu para o nascimento da lenda de que ele seria um local mal assombrado, onde quem passava por perto conseguia ouvir passos, choros e gritos vindos de dentro do castelo. Agora em Teresina, a capital do Piauí, temos uma lenda mais ou menos conhecida pelos habitantes da cidade, o Não Se Pode. Essa não é uma lenda com uma história mirabolante por trás. Basicamente ela conta que uma mulher extremamente linda costuma aparecer durante as madrugadas na Praça Saraiva da Catedral Nossa Senhora das Dores, encostada em um poste. Atraídos por sua beleza, os homens que passavam por perto se aproximavam dela para oferecer ajuda, achando que ela estava perdida ou algo assim. E quando chegavam mais perto, ela pedia um cigarro e assim que recebia, ela ia aumentando de tamanho até alcançar a chama que ficava no alto do poste e acendia o cigarro ali mesmo. Sem acreditar no que viam, todos os homens saíam correndo apavorados, enquanto a moça ficava rindo da cara deles e falava "não se pode" repetidas vezes. Essa lenda era mais conhecida durante a década de 40, então provavelmente ela seja desconhecida para a maioria da população atual da cidade.
E agora, indo para a última capital, na cidade de Vitória, temos a última lenda dessa série de vídeos, a lenda da pedra de Inhanguetá. A história é a seguinte: um fazendeiro rico e avarento era dono das terras em que essa pedra ficava. Certa vez, uma terrível praga começou a atacar essas terras, fazendo com que as plantações morressem. Então, ao ver essa situação, o próprio Tinhoso apareceu para o fazendeiro em um sonho dizendo que iria acabar com essa praga. Mas, como forma de pagamento, ele levaria consigo a alma do filho do fazendeiro. Após pensar um pouco, o fazendeiro firmou o pacto em seu sonho e na noite seguinte foi com o seu filho até o local onde a pedra estava e deixou seu filho lá. Após um tempo, o próprio Cramunhão apareceu em pessoa para pegar o garoto, mas como este era devoto de Santo Antônio, em dado momento ele começou a rezar para o santo e conseguiu escapar daquela situação. O fato da pedra ser a figura central da lenda é que nela estariam as marcas desse ocorrido, que seria um desenho de um crucifixo feito pelo próprio Santo Antônio para exorcizar o demônio, e alguns arranhões causados pela cauda de fogo do demônio.